Onde está a sua fé? Eu vou continuar o assunto que eu comecei na semana passada, que foi a palavra de Deus para nós foi protegermos a nossa fé. Essa é a palavra. O desafio de Deus é proteger a nossa fé. E o que nós aprendemos é que nós protegemos, primeiro, monitorando os inimigos do nosso coração. Você vai avaliar tudo aquilo que é perigoso, tudo aquilo que faz mal, inclusive relacionamentos, tudo aquilo com que você está comprometido, até que sejam coisas que não sejam más, porque não são as coisas más que nos fazem mal. Tem coisas boas que roubam aquilo que é bom da nossa vida. Então ele diz, cuide com tudo aquilo que é inimigo. Então a gente monitora, nós protegemos monitorando o nosso coração. Ele diz, cuida do seu coração. Depois nós protegemos também a nossa fé monitorando a qualidade da chama de confiança. Como é que está o meu amor por Deus? Como é o meu desejo por Deus? Ele fala do primeiro amor e depois nós ouvimos ainda que protegemos monitorando a sensibilidade que nós temos à voz do Espírito Santo. Ele está falando o tempo todo, falando de várias formas. Como eu disse, falando em todas as situações, como a criança, no seu trabalho, na sua casa, com seu amigo, numa conversa, num testemunho, na leitura da palavra, numa música. Deus está falando, é só preciso você ter sensibilidade para ouvir, um ouvido para ouvir. Então, vimos sobre isso. Agora, fé, então, na semana passada, tinha mais a ver com a nossa caminhada com Jesus. Tudo o que Ele planejou para a gente viver uma vida com Ele, o que significa. Agora, hoje, eu quero falar, enquanto caminhamos, como é que está a nossa dependência dEle e confiança nele. Porque não é só o fato de caminharmos que quer dizer que nós confiamos. Quantas pessoas estão vivendo todos os dias, caminhando no seu trabalho, ou caminhando na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia, juntos, mas com dúvidas, com incertezas no seu coração sobre essas pessoas que caminham junto. É mais do que caminhar. Então a pergunta hoje, como é que é essa sua caminhada com Jesus? E os discípulos deixaram, e nós vamos ver aqui, os discípulos nos deram vários exemplos disso. Eles caminharam com Jesus. Nessa caminhada, o objetivo de Jesus era ensiná-los, era confrontá-los também. Eram discípulos dele. E várias vezes você vai ouvir deles, homens de pequena fé. Que é o que vamos ver hoje. Puxa, vocês ainda não confiam? Entende? Então, essa caminhada com Jesus é um chamado hoje, então, nesse tempo que separamos para ele, é um chamado para a gente observar, para a gente olhar como está a nossa confiança e a nossa dependência todos os dias. O texto é Lucas 8, 22 a 25, que fala que Jesus acalma a tempestade, e eu quero que você leia comigo. Mas vamos fazer uma coisa que muita gente não faz há muito tempo. Vamos ficar em pé? Sabe, eu acho que nós perdemos tanta a reverência por tanta coisa, né? Hoje a gente abre um tablet, né? Mas se a gente não tivesse a Bíblia hoje, como em países comunistas, que a pessoa tem uma página da Bíblia, e que ele pega aquela página da Bíblia como se estivesse pegando o seu maior tesouro e chora sobre aquilo, e tem uma experiência com Deus com uma página. Eu não vou dizer o número de Bíblias que eu tenho no meu escritório, e de Bíblias no meu celular. Nós temos tanta coisa à nossa disposição. Mas eu queria que o seu coração fosse reverente à palavra. É Deus, é o Espírito Santo falando. Preste atenção, mas leia comigo. Veja só, certo dia, bem forte comigo, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. E eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. E os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. E ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este que até os ventos e as águas dá ordens, e eles lhe obedecem? Quem é este? Abre o nosso entendimento, Senhor Jesus. Abre o nosso coração. Fala nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se.
Esse lugar de tempestade, apesar de ser chamado como lago, um comentarista bíblico, Wiersbe, ele diz que o mar da Galileia tinha cerca de 21 quilômetros e 13 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. E diz que era comum tempestades violentas formarem do nada naquelas águas. Então foi uma tempestade. Então, se você já pescou, quem vai de barco sabe, uma das maiores preocupações da gente é sempre, e o conselho é, você tem que antecipar. Se você perceber que um tempo está levantando, saia logo. Vá para a margem. Não brinca no meio do rio, porque vem do nada e ondas aparecem e, dependendo como você estiver, vai virar o seu barco. Então, esse é. Agora, imagina que é mar. Né? Eu não pilotei em mar, eu pilotei em rios pequenos. O maior foi o Rio Paraná. Então, já enfrentei umas ondas assustadoras e você tem que saber como encarar essas ondas. Mas, então, essas ondas vieram. E a pergunta de Jesus, por causa do que eles passaram e enfrentaram, foi: onde está a sua fé? Que é onde eu vou me basear. Eu não vou trabalhar nada mais no texto, eu não sei isso. E hoje eu começo uma série, isso aqui é pano de fundo sobre fé, para a gente estudar esse texto. Mas quando Jesus fala isso, ele está dizendo assim: para onde é que foi a sua fé agora? No meio dessa situação? O que aconteceu com a sua confiança em mim, por causa disso que vocês estão enfrentando? Então a fé não é somente, eu queria colocar para você, eu sei que a gente tem que depender de Deus o tempo todo, mas a fé não é somente para os momentos comuns do dia a dia. Deus está em tudo, mas principalmente, eu quero que você fale comigo, bem forte, a fé é principalmente para os momentos mais difíceis da vida. Parece que isso é óbvio, mas o que acontece com a gente? Ela não vai ser tão exigida de você, e você nem vai perceber muito quando as coisas estão normais também. Normalmente não. Você nem vai perceber que você está exercendo. Parece que está tudo normal. Então está tudo bem. Mas que hora que a coisa vai ser mais complicada? E aqui uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Como você reage no momento da adversidade vai revelar quem você é e qual é o tamanho da sua fé. E é disso que Jesus está dizendo. No dia a dia, eles estavam bem. Naquele momento complexo, eles mostraram quem realmente é e como estava, qual era o tamanho da fé. Por isso que em outros discípulos que estão falando, como Mateus e Marcos, falando disso, Jesus está falando, quão pequena é a fé de vocês? Por que a fé de vocês é tão pequena? Eu creio que você está vivendo, e se não, vivendo momentos, situações complicadas, que deve estar angustiando o seu coração nesse momento. Eu acho que o quadro nacional, político, eu penso que o quadro mundial, economia, tudo isso, se você acompanha, eu imagino que você está angustiado. E você não vê saída. Mas a fé em Deus é a saída, isto é, a sua confiança. Quando eu falo fé em Deus aqui, nesse momento, é a sua confiança, a sua segurança no poder de Deus, no Deus dos impossíveis, no Deus que faz milagres, é o que vai acalmar, como acalmou a tempestade, quando Ele dá a ordem, vai acalmar o seu coração e mudar o seu coração. E eu preciso te alertar, a gente vai ver aqui, se Ele não mudar a situação, e nós que somos acostumados a isso, né? Nós queremos que as situações sejam mudadas, aprendemos isso, mas se Ele não mudar a situação, Ele vai mudar o seu coração. Para você se adaptar, como Paulo disse, eu aprendi a viver contente, eu aprendi a me adaptar a todas as situações, porque ele viu a situação não podia ser mudada, mas o meu coração foi mudado para eu continuar em frente e continuar vitorioso. Então, se Ele não mudar a realidade, Ele vai mudar o seu coração se você confiar em Deus e buscá-lo. Aqui Ele mudou, aqui Ele acalmou a tempestade. Mas você olha para Paulo, depois nós vamos ver os heróis da fé, você não vai ver a realidade mudada, mas o coração mudado. Então, se você clamar ao Senhor de verdade, o que Ele diz, de todo o coração, Ele vai fazer você experimentar o que não aconteceu ainda. Não aconteceu, mas você já experimenta aqui agora. Você não está vendo ainda, ninguém mais vê, mas pela fé você pode ver. E a fé é a confiança em Deus, quando nós não temos mais em que ou em quem confiar. Fé, isso é a nossa confiança em Deus. E eu poderia fazer uma relação de coisas que nós podemos confiar em Deus. Confiança nas suas promessas, confiança na sua palavra, confiança na sua graça,
confiança no seu amor, confiança no seu cuidado, confiança na sua presença. E como cantamos, confiança em que Ele vai mudar todas as situações. Você pode falar uma lista grande. Só que essa confiança não é quando as coisas estão bem. A confiança é quando a tempestade vem. E quando o barco de muita gente afunda, de você confiar no Jesus que está presente no seu barco. E que esse barco, Ele presente, Ele vai acalmar a tempestade da sua vida. Ele vai te dar graça para você enfrentar. Essa é a confiança. Por isso nós vamos para um outro ponto crucial. Se esse é principalmente para os momentos difíceis, o outro ponto é a questão fundamental da fé é a capacidade, vamos falar juntos? A questão fundamental da fé é a capacidade de crer contra a esperança. Por que os homens da Bíblia são chamados de heróis da fé? Vamos pensar somente em Abraão primeiramente. Romanos 4,18 diz assim, Abraão contra toda esperança, veja só, Abraão contra toda esperança, em esperança creu. E ele tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Vocês lembram? Como a areia do mar, como as estrelas dos céus. Só que quando você olha, vamos falar da realidade. Quando Abraão descreve a sua própria realidade, ele fala, eu sei que eu não tenho mais vitalidade. Eu tenho 100 anos e Deus disse que eu vou ser pai de uma grande nação. Eu falei, eu sei qual é a realidade. Em outras palavras, não há esperança. E quando olha para sua mulher, a Bíblia descreve que ela era uma mulher estéril. E já estava com 90 anos agora. Estéril com 90 anos. Ele falou, eu sei qual é a situação. Então ele sabia disso. Mas mesmo assim, Romanos 4,20, que é lá no futuro, descreve assim, 4:20 e 21. Mesmo assim, ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Apesar de olhar, não há esperança, ele creu contra a esperança, ele esperou contra a esperança, dizendo assim, estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir. Essa é a minha realidade. Eu não posso mudar essa realidade, mas o Deus que prometeu é o Deus dos impossíveis. Foi Ele que me fez, o Criador do universo. Eu não estava pedindo creia do nada. Não foi invenção de Abraão. Abraão tinha um chamado de Deus. Quando ele fala para a gente crer, para a gente depender. Quando eu estou falando da fé, a gente confiar, ele está falando de um Deus que provou, um Deus que é real, um Deus que prometeu, um Deus que o tirou, falou, sai da tua parentela e vai para onde eu te levar. E Deus foi fiel com ele cada vez, em cada momento. É esse Deus, é nesse Deus que ele confiava, é nessa promessa. Então, quando tudo dizia não para esses heróis, né? Crer contra a esperança é isso. Quando tudo dizia não, eles conseguiam ver um sim de Deus. Você entende? Você está enfrentando situações na sua vida, complicadas em qualquer área que você estiver pensando, e você tem um não, não há esperança, e a fé faz você ver isto. A ideia é de que a fé tem portas secretas, caminhos secretos de Deus, oportunidades que você não imagina que serão abertas, porque esse é o nosso Deus, quando a gente confia nele. Porque a própria fé está sendo definida nesse capítulo 11:1, está dizendo assim, a fé é a certeza de que, está lá até o versículo, né? Só dividir assim, mas aquele é o versículo todo, vamos ler junto? A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Olha, nós estamos esperando, não temos ainda, vamos receber, certeza. E diz, e a prova que existem coisas que não podemos ver. Eu não recebi, eu não vejo, mas eu creio. Por isso é crer contra a esperança. Coisas que nós não recebemos, coisas que não vemos. Agora, com a fé faz a gente viver como se houvesse recebido. Abraão tem um filho, e ele vive como se tem essa grande nação que Deus prometeu a ele. Ele viveu assim. Isso é fé. Ele não via determinadas coisas, mas ele via pela fé. Ele podia ver pela fé, vendo o invisível. É a capacidade, então, que você vai ter nas situações. Fé é isso, de experimentar e ver
o que ninguém mais consegue, se não for pela fé, somente pela fé. Por isso é loucura. Crer contra a esperança também é continuar crendo, mesmo sabendo que algumas coisas não nos serão dadas, e aí a coisa pega. Nós somos geração, e eu estou falando para os pais, cuidado com o que vocês estão fazendo com os filhos. Eu não fiz na minha geração, mas hoje é o maior perigo. Eu tentei. Graças a Deus que eu não consegui. E aprendi logo. Vocês estão dando tudo para os filhos de vocês. Os filhos não estão prontos para receber um não. Receber um não cria ódio, cria amargura, cria revolta no coração, porque eu não sei não. E aí quando a gente vai para Deus, a mesma coisa, Deus diz um não para você, porque Ele tem algo melhor para a sua vida e nós queremos. Porque queremos, então eu vou abandonar Deus, eu vou deixar Deus. Mas o crer contra a esperança é saber que tem coisas que não serão dadas. Não é a minha palavra. Tem coisas que você e eu só teremos na eternidade, não aqui. A fé faz ver isto. A grande nação que Deus prometeu para Abraão, que seria como a areia do mar e as estrelas dos céus, ele não experimentou aqui na terra. Quando ele morreu, ele só tinha um filho da promessa, que era Isaac. Nada mais. E se você olhar, é coisa mais complicada ainda, porque Deus queria conhecer o coração. Deus nunca foi a favor de matar um filho, sacrificar um filho. Mas como todos os países da época, e eles sacrificavam seus filhos primogênitos ao seu Deus, era essa forma de aplacar, eles entendiam de servir o seu Deus. Então Deus faz um teste com Abraão. Então aí você tem um filho só, diz que vai ser pai de uma grande nação, e diz, sacrifica o seu filho agora. Ele não achou que não ia sacrificar. Quando você lê, o que diz assim, é que ele achou que Deus ia ressuscitar depois que ele matasse o filho dele. Mas Deus interveio, foi bem antes. A Bíblia diz assim, eu abençoarei todas as nações em você, no seu nome, por causa de Abraão. Não somente o povo de Israel. Hoje nós somos considerados o Israel de Deus. Onde houver uma igreja de Jesus, é o Israel de Deus. Mas sabe o que é? Os filhos de Abraão estão espalhados pelo mundo todo. Onde houver um cristão que segue Jesus, lá está a descendência de Abraão. Ele diz, não somente o povo de Israel, judeus, mas também nós, o Israel de Deus. E Hebreus 11, 13, então termina, ou pelo menos conclui, não o capítulo, mas o assunto, dizendo assim, todos esses ainda, aqueles heróis da fé que você vai ler, viveram pela fé, e olha o que a Bíblia diz, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Deus faz uma promessa e não deu o que Ele prometeu. Isso é fé. E eles viram de longe somente o que Deus prometeu. Parece que é mais ou menos igual Moisés. Falou, Moisés, sobe nesse monte. Olha daí, essa é a herança. Mas você não vai entrar. Você entende? Isso é fé. Ele diz assim, viram-nas de longe, e de longe a saudaram, reconhecendo que eles eram estrangeiros e peregrinos na terra. Isso é crer contra a esperança. É quando nós aprendemos a viver como estrangeiros e peregrinos, esperando que se a recompensa não vier aqui, nós teremos uma recompensa futura. Amém? Eu acho que é muito difícil falar isso, entender isso, na nossa geração, com os filhos que nós damos de tudo. Eu fui com minhas duas netinhas, sexta-feira, no shopping, para andar um pouquinho, eu ia comprar uma coisa, e falei, vamos lá e tomar um sorvete, um lanche. E eu estava vendo isso. Os pais parece que estão tão felizes de pegar um filho, levar para o shopping. Eu fiz isso, mas eu não vivo disso, né? E vou te explicar por quê. E leva o filho para o shopping, vamos atender, o que você quer? Não, eu não quero ir para a igreja é chata. Mas onde você quer ir? Eu quero ir para o shopping. Então vamos para o shopping. Aí veste, e vai lá, vamos gastar, vamos consumir. E nós estamos fazendo isso. Nós não estamos sabendo chegar neles e dizer o que você precisa realmente. Você vai ter seu lazer, você vai ter suas coisas. Mas se você quer realmente entender o prazer verdadeiro que você vai ter, que realmente preenche você, é estar com Deus, é com a palavra de Deus. Aí meus filhos estavam dizendo assim que
chegou o feriado e conversaram com a menorzinha, com novinha de tudo, né? Não tem 2 anos, né? A baixinha aí fala com ela e ela diz assim, a mãe diz assim, hoje não tem aula. Aí ela, a gente vai para a igreja? Ela falou, não vai para a igreja. Então, podemos pescar? E a gente foi. Mas o que me chamou a atenção é exatamente isto. O que é que o seu filho, desde pequeno, está consciente para onde ele vai? Ele que já está vendo para onde. Hoje não tem culto? Não. E eu recebi aqui, ela estuda, peguei no colo, ela olhou a porta da igreja, tudo fechado, falou, o culto. Tive que abrir a igreja para ela vir olhar a igreja fechada, o culto. Irmãos, longe de ficar dizendo que é meus netos, não é essa a questão. Mas eu espero que a gente seja modelo. É para chamar a sua atenção. Nós precisamos desenvolver fé no coração dos nossos filhos. E desenvolver fé é viver uma vida de fé, mostrar para eles como é que a gente se comporta quando o tempo fecha na nossa vida. Quem é que sabe viver assim? Como peregrino, como estrangeiro, aproveitar o que tem aqui, mas sabendo que estamos de passagem. A gente não vai construir a nossa vida aqui, porque a nossa construção está nos céus. Viver assim, saber que Ele tem reservado para a gente lá. Por último, nossa fé é a maneira de nós mostrarmos, vamos falar juntos? Nossa fé é a maneira de mostrarmos Deus para o mundo. Eu disse aqui, isso é a introdução para o assunto, que a gente vem pela frente, pela série. Quando nós falhamos em confiar em Deus nos momentos difíceis da vida, o nosso exemplo e a nossa referência como cristão vai por água abaixo, vai por vinagre. Estava visitando um casal da nossa igreja ontem, fui lá orar com eles, pela saúde, mas também o Lucas, o pastor Lucas pegou, acho que foi a semana passada que ele pregou sobre isso, foi você que pegou a semana passada ou outra? Outra. E essas pessoas estão, e vários deles dizendo para mim assim, estamos preocupados com os nossos amigos, novos, os seus casamentos, suas famílias estão se perdendo, o número é grande. E aí eu e você somos chamados para ser isto, testemunha, porto seguro, referência para eles olharem e dizer, puxa, tem saída, tem jeito. Você entende isso? Você ouve isso, meu irmão? O que o Espírito Santo está dizendo? E eu lamento que o mesmo jeito que se cuida do casamento, espiritualmente, é o mesmo que fizeram antes. E eu queria chamar a sua atenção, preste atenção, e principalmente você, marido. Você é líder, chamado para liderar a sua casa, ser modelo de Deus para a sua família. Nós invertemos tudo. Gastamos um monte de dinheiro e de tempo preparando a festa mais linda. Tenho até dó dos padrinhos que tem que ter cor, né? Já tem que pagar tanta coisa, né? Misericórdia. Aí escolhem a cor da roupa que a madrinha tem que ir. Tá, tudo bem, vai lá todo mundo, faz tudo aquilo, gasta um monte de coisa. Pergunta quanto tempo passaram no gabinete do pastor perguntando como é que é casar, pastor? Qual é o conselho? É a coisa mais difícil, querem que eu case. Mas gastaram dinheiro e tempo num monte de coisas que a gente conhece. Os casamentos dos famosos que não demoraram uma semana. Que a gente conhece de pessoas que terminaram o casamento dentro de poucos dias. E as contas do preparo que fizeram o casamento continuaram depois, meses depois separados. Estou chamando vocês para a gente olhar para aquilo que é essencial. Tenho andado com vocês, nós temos que andar com os casais, desafiado vocês. Preste atenção. Vocês têm um chamado, um propósito de ser exemplo, de ser luz. Mas isso não, eu estou falando dos casais porque um exemplo só, por causa do que estão dizendo, mas há muito mais que isso. Veja que o versículo Hebreus 11:2 diz sobre isso, de mostrarmos para o mundo a Deus. Porque por ela, a fé, os antigos alcançaram bom testemunho. E o testemunho, a maneira de mostrar Deus para o mundo é a nossa confiança e a nossa dependência dele nas situações complicadas da vida. Se eu e você desistimos nas situações complicadas, arregamos. Qual a esperança para o mundo? Que mensagem é essa que a igreja está pregando? É desse jeito, a nossa fé
nossa dependência, a nossa firmeza, a nossa resistência. Então eu sei que você está olhando para esse quadro nosso hoje. E talvez você está olhando até para o quadro da sua empresa, o quadro da sua família, né? E a palavra de Deus para o seu coração é: te chamei para ser testemunho. Então, se você ficar firme, sua vida será um testemunho em tudo. Em tudo. Amém? Você vai dizer para as pessoas como é que se dirige uma empresa no momento de crise? Amém, irmãos? Você vai mostrar para eles como é que se faz no momento com uma família, quando as coisas estão complicadas demais, ainda mais por falta de dinheiro, por medo sobre isso, ficarem fechados, não saber o que fazer. Você vai saber, você vai poder dizer para ele: o casamento é assim que a gente protege o casamento, é assim que a gente educa os nossos filhos, sabe? É assim que é um funcionário, é assim que é um patrão, é assim que se age, é assim que é ser cristão. Mas se você desistir, então você é mais um. Então eu estou chamando vocês para serem firmes. E olhar para os heróis da fé, e eu vou repetir isso para você dessa forma. E eu vou pedir dessa vez para você falar junto comigo, para você entender, né? Olhar para os heróis da fé, quando a gente se enfraquece, quando tudo fica difícil demais, quando a gente pensa em desistir, para mim, é como se eles estivessem na arquibancada da nossa vida, assistindo a nossa corrida espiritual. E o que acontece quando há uma torcida? O que acontece com a torcida num time? Eles percebem lá: opa, deu uma caída aqui o time, não é assim? Aí você começa a ver a torcida dizendo e fazendo alguma coisa, e um barulho, e aquele cara que caiu, aquele que olhou, foi expulso de repente ganha uma força, parece que ele empresta a força da torcida, e aí ele vai com tudo, não é assim? Eu vou pedir que você vai dizer comigo: vai, mas deixa eu dizer por quê. Porque eu quero que você creia no seu coração, que você creia, porque os heróis da fé estão dizendo exatamente isso para você. Fé é isso, heróis da fé por isso. Venceram, passaram por tudo que você passou, e diz: nós fomos e conseguimos, vocês podem, no poder de Jesus. Então nessa galeria de heróis, nessa arquibancadas de heróis também, está você correndo a corrida da vida, e eles estão dizendo: vamos dizer junto, bem forte: vai, vamos lá? Vai. Pera lá, ninguém vai para lugar nenhum desse jeito. Vou até tirar aqui. E eu não estou fazendo uma reunião de... você chega, vamos ter uma reunião nessa manhã, né, aqui na empresa, e você vai... Não é nada disso, não. Tá bom? Eu quero que você ouça o Espírito Santo através desses homens e mulheres dizendo para você: vai. Vamos começar assim devagarinho, depois a hora que você acreditar, você fala? Vamos lá? Vai em nome de Jesus. Amém? Nós conseguimos ir no campo de futebol, gritar, pular, fazer tudo, e depois, na hora de encontrar Jesus, viver a vida da eternidade, a vida de vitória que Ele tem, nós caímos, nos prostramos, nos tornamos um Zé Ninguém da vida e ficamos lá: ai meu Deus. Em nome de Jesus, irmãos, vamos acordar. Ele te comprou, você pertence a Ele, a sua vida está escondida nele. E assim como você deve ouvir os heróis da fé dizendo para você: vai, você vai chegar no irmão e dizer: vai, meu irmão, eu estou com você, você não está só. Vai, meu filho, vai, minha esposa, vai, marido, vai, homem de Deus, vai, mulher de Deus, vai, empresário, vai, funcionário, vai, estudante, vai, professor. Está dizendo: vai, não importa a sua função, vá servir ao Senhor Jesus com todo o seu coração. Nessa semana, eu estou encerrando, nós tivemos o dia de finados. E eu parei um pouco para pensar nos vários irmãos da nossa igreja, irmãos e irmãs que já foram com Jesus. E eu agradeci a Jesus, inclusive hoje de manhã de novo, pela vida deles. Essa igreja continua, porque eles encerraram a sua carreira aqui e deixaram suas marcas de testemunho.
Amém? Paulo está dizendo assim, eu terminei a carreira. Vai chegar o meu tempo de dizer, irmãos. Vai chegar o seu tempo de dizer. E a questão nem é como começou e nem só como continuou a sua carreira. A questão principal é como se termina ela. Termina bem porque começou bem e conduziu bem. Mas não basta começar bem e conduzir bem. É preciso terminar bem a sua carreira. E irmão, querido, deixa eu dizer uma coisa, não é a função que vai fazer diferença. É o chamado que Deus tem para você que vai fazer a diferença. Eu estava numa igreja que ela se dividiu e saiu 50% daquela igreja com outro líder nacional. Ele era um presidente internacional que fazia parte e aquelas pessoas o ouviram e saíram. Foi difícil encarar aquela igreja no domingo, com todos aqueles irmãos que saíram enganados, voltaram depois, mas naquele momento era uma morte. E eu lembro que eu estava lá tentando ter força, tentando encontrar ânimo. Quando eu olhava aquilo, me doía, porque meu coração estava voltado. Que isso? Como é que pode? Deus fez uma obra maravilhosa depois. Veio um grupo inteirinho, muito mais que isso, fechado, que até hoje cuida daquela igreja. Então Deus deu muito mais. Mas naquele momento era um momento de dor. Eu lembro que tinha uma senhora amorosa, porque toda vez, uma viúva, toda vez que tinha aniversário dos meus 2 filhinhos, eram crianças ainda, ela sempre tinha algo lá para eles. Vem cá, e a gente ia lá, ela dava alguma coisa, era carinhosa. Você sabe aquela irmã simples da igreja, aposentada, mas administrava bem, era a irmã que também, todo projeto que a gente tinha na igreja, ela estava participando financeiramente, porque essa era a vida dela. E aí eu estou lá, e eu fui cumprimentá-la à porta. Aquela irmã chega para mim e deu um ânimo tão grande, uma força tão grande, que eu falei, eu entendi Jesus mais profundamente aquele dia. A gente muitas vezes pensa que a pessoa mais importante da igreja é o pastor, que está pregando, está fazendo, e muitas vezes a pessoa que está segurando, não é só isso, mas que é só ele, né? Aí tem uma irmãzinha que ninguém viu, ela não ia à frente falar, ela teria vergonha, medo de falar, mas era a mulher que vivia na presença de Deus. E que deu uma palavra. Pastor, fica sossegado. Aqueles que são de Deus e da verdade estarão aqui, não se preocupe. Falei, é verdade. O senhor está preocupado com uma coisa que pertence a Deus, não é o Senhor. Acalma o seu coração. Então, as suas marcas que você vai deixar, não importa o lugar que você estiver servindo. Não é essa a questão. Importa que você seja fiel naquilo que Deus confiou nas suas mãos. E aí você vai deixar as suas marcas. Amém? Deixa eu dizer uma coisa interessante sobre o que acontece com a gente depois que a gente vai. Hebreus 11:4 diz assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. E agora olha o que diz, embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. A pessoa vai para Deus. A pessoa não está aqui. Mas a fé dele vai continuar viva e falando nesse mundo até Jesus voltar. Por isso a gente está falando de Abraão, por isso nós lembramos de Jó, por isso lembramos de Noé, de Elias, de Davi, todos os heróis da fé, homens, nós lembramos porque eles foram. Mas a fé continua viva e ressoando e ecoando para o seu coração, no meu coração. E eu quero terminar dizendo assim, hoje, somos eu e você escrevendo a história da próxima geração. Nós estamos imprimindo as marcas. Nós tivemos os irmãos e irmãs que escreveram a história, que imprimiram suas marcas. Então nós temos um trabalho sólido aqui. Uma escola do lado que atendemos muitas e muitas. Deixa eu fazer a conta depois para você, né? Não vou ainda falar, mas pensa 55 anos atendendo aqui, média de 200 crianças por dia, em todo esse período. Pensa quantas pessoas nós influenciamos aqui.
Você está entendendo? De fidelidade de irmãos. E a gente continua trabalhando com outras, agora fazendo o mesmo papel. Imprimindo as suas marcas. E eu quero dizer o seguinte, você não tem o direito de viver uma vida de pequena fé. Você e eu não temos esse direito. Nós não temos o direito de dar um mau testemunho do que é ser cristão, comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Nós temos um chamado para viver a vida santa, para ser discípulo de Jesus, para fazer diferença, para marcar diferença num mundo totalmente perdido pelo pecado. Começa dentro da sua casa, sua igreja, sua comunidade, onde Deus te colocar. Ele nos chamou para viver a vida santa de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé, eu vou pedir para o pessoal do louvor vir aqui, nós vamos repetir essa música. E eu vou pedir que você faça uma revisão da sua fé. Eu vou fazer um convite. Enquanto estamos cantando, você pode vir à frente, eu vou orar com você. Você vai marcar esse dia na sua vida. Está pedindo, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor renove a minha confiança, a minha dependência em Ti. Diga isso para Ele, tá bem? Enquanto cantamos, você vem e eu vou orar com você. Vamos lá. Eu peço sempre que você cante essa música como uma oração do seu coração. Tá bem? Que essa seja a verdade do seu coração. Por isso que é o momento que eu gostaria de ouvir você, bem forte, dizendo ao Senhor. Tá bem? Vamos lá? Não, vocês têm que chegar e já tocar, que isso? Pastor apavorado, né? Muito apavorado. Vamos lá. Abra o seu coração para Jesus. O que Ele falou ao seu coração? Pode vir, eu quero orar com você. Quero que você levante a sua voz. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Eu quero fazer um convite. Quem sabe você perdeu a esperança sobre o seu casamento, né? Perdeu a esperança sobre a sua família, ou você está enfrentando muitas dificuldades nos seus negócios. Vem aqui. Coloca diante do altar do Senhor Jesus. Fala, Senhor Jesus, eu quero aquele chama de primeiro amor também. Por Ti e pelas coisas que o Senhor tem dado nas minhas mãos. E deixa Deus fazer a obra dele, tá bem? Feche os seus olhos, se você quiser vir enquanto estamos orando. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua presença nas nossas vidas. Acima de tudo, a Tua palavra diz, e é isso que dá segurança ao meu coração. Eu estou tratando com Deus fiel. Deus fiel é um Deus que não muda. Deus fiel é aquele que o que promete cumpre. Deus fiel é um Deus que está sempre conosco, que mesmo que a gente mudar, o Senhor continua firme. O Senhor não muda porque nós mudamos, porque o Senhor é um Deus fiel. Te louvo por isso, Pai.
que o nosso coração possa aprender a confiar nesse Deus que é o Senhor. O Senhor já deu a maior prova que é de confiança, porque enviou o seu Filho, o seu maior bem. E o Senhor prometeu: se eu já dei o meu maior bem, eu também não darei com Ele todas as coisas. O Senhor não vai sonegar nenhum bem para as nossas vidas. Ajuda o nosso coração a descansar que não faltará o que comer, não faltará o que vestir, não faltará onde morar, que nós teremos, mesmo que não haja liberdade para te servir, nós servimos no coração, e a sua igreja cresce quando é perseguida mesmo. Então abra o coração da sua igreja, ensina a sua igreja a depender de ti, a amar-te acima de todas as coisas. Revela isso ao nosso coração, se revele cada dia. Pai, cada irmão e irmã que está aqui à frente, o Senhor sabe o clamor do seu coração. Obrigado por ouvir esse clamor. O Senhor diz: aquele que busca e pede e bate, eu vou fazer, eu vou atender. Obrigado por isto. Ensina esses corações a clamarem ao Senhor cada vez mais, a te buscarem na certeza que o Senhor responde, o Senhor atende. Eu quero agradecer-te, Senhor Jesus, pelo seu amor, pelo seu cuidado por nós, pela sua presença cada dia. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Naquele barco, naquela tempestade, havia uma presença que disse: vamos atravessar para o outro lado. É promessa, é certeza. Ajuda-nos a crer assim, que com a tua palavra e a tua presença tudo se acalma, tudo vai bem, porque o Senhor está conosco. Ajuda-nos a vivermos a vida de vitória cada dia, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Vamos cantar mais uma vez, a gente encerra com essa música. Aí você dá um abraço no seu irmão e termina em vitória, e vai viver vitória no nome de Jesus. Mais uma vez, vamos lá. Bem forte. Cada vez que a minha fé é provada, A sua oração ao Senhor, diga para tu Ele: me dás a chance de crescer um pouco mais. ensina o nosso coração. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre Aleluia, as Jesus. águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Uma semana de vitória, em nome de Jesus. Seja mais que vitorioso. Se você acredita na palavra de Deus, se você acredita na experiência que você tem com Jesus, se você acredita que foi chamado por Jesus, mande essa mensagem para alguém, convide as pessoas, ore pelas pessoas, diga o que Jesus está fazendo na sua vida nesse lugar, para que eles sejam também curados no poder dele. Deus te abençoe.